Ao contrário do resto da África, o Sahel, bem como alguns países da África Central, continuam a registrar um forte aumento da população. Esta região tornar-se-á um dos principais motores do crescimento da população mundial no final do século XXI, segundo as projeções das Nações Unidas. Para além do elevado crescimento demográfico, a região está confrontada há algumas décadas com conflitos armados e com a deterioração das condições climáticas num ambiente econômico muito difícil. Esta insegurança permanente poderia ameaçar as suas perspectivas de desenvolvimento. A fim de analisar a relação entre a demografia e a paz e a segurança no Sahel, o Escritório Regional para a África Ocidental e Central do UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, promoveu uma reflexão sobre a questão. Nous avons lancé cette année, donc au début de l'année 2020, donc une importante Nós lançamos no início deste ano 2020 uma iniciativa importante que consiste em explorar as possíveis relações existentes entre a dinâmica das populações e a ocorrência das crises nos países do Sahel, nomeadamente no Sahel Central. Os trabalhos empíricos que fizemos em colaboração à chegada com muitas organizações conhecidas, tais como a Peace Research Institute de Oslo, mas também a École Nationale de Statistique Économique do Senegal e os Institutos Nacionais de Estatísticas dos países do Sahel Central, ou seja, o Níger, o Burkina e o Mali, mostraram que a dependência demográfica está ligada em parte com a ocorrência de crises nesses países. E os trabalhos mostraram também que hoje na região do Sahel temos cerca de 1 bilhão de pessoas com 19 anos de idade em média, o que é diferente dos países mais desenvolvidos e mais estáveis. E demos-nos conta de que esta idade bastante baixa é a consequência demográfica de um forte crescimento demográfico. Isto multiplicou a população por 4 nos países do Sahel Central e por 8 em países como o Níger, causando uma demanda social bastante forte. Aliás, nos países do Sahel Central, as taxas de desemprego são extremamente elevadas e o acesso à educação é extremamente baixo também. Isto contribui para uma juventude numerosa e sem acesso às oportunidades que lhe ajudaria a ser considerada. Ces liens entre la démographie, la paix et la sécurité sont des liens relativement complexes. As relações entre a demografia, a paz e a segurança são relações relativamente complexas, mas não são diretas e não são necessariamente relações com sentido único. Assim, há cada vez mais trabalhos na literatura científica sobre os mecanismos que explicam a ligação entre a demografia e a segurança ou a insegurança. Poderíamos identificar 2 grandes mecanismos. Um mecanismo através do efeito do crescimento demográfico e outro mecanismo através da estrutura etária da população, nomeadamente a forte juventude de uma população num dado momento. O primeiro mecanismo através do crescimento demográfico é a ligação entre o ritmo de crescimento de uma população e os recursos disponíveis. Isto nos leva a um debate da disciplina demográfica muito antigo, mas também atual, entre os que pensam que a população cresce num ritmo geométrico, enquanto que os recursos crescem num ritmo aritmético, que é um ritmo mais fraco. Mas há também os que são contra esta tese antinatalista e os populacionistas, que acham que um forte crescimento da população num ambiente muito restrito leva ao que Esther Boserup chama de pressão criadora. Isto significa que as pessoas serão obrigadas a inovar, a encontrar novas possibilidades que lhes permitam avançar em termos de progressos científicos e industriais. Possibilités nouvelles, des innovations leur permettant donc d'aller de l'avant en termes de progrès scientifique et industriel. A região da África Ocidental e Central, composta por 23 países, está sujeita a uma elevada demanda social, num contexto de forte crescimento demográfico e, infelizmente, de recursos limitados. Esta situação gera fragilidades e inseguranças que se manifestam de várias formas, nomeadamente pelo terrorismo, pela migração ilegal, instabilidade da ordem constitucional em alguns países e pelo aumento do desemprego juvenil. Nous sommes au Sahel dans un environnement particulièrement aride.
O Sahel tem um ambiente particularmente árido e a aridez é um dado estrutural que favorece muitas instabilidades climáticas. Assim, as populações que vivem essencialmente da exploração da biomassa ficam afetadas pelas instabilidades climáticas. Portanto, registra-se uma insegurança de tipo climático. Há também uma insegurança de tipo econômico, quando na maioria dos países do Sahel, mais da metade dos jovens não conseguem encontrar emprego e não estão incluídos no sistema educativo. Fica claro que essa insegurança econômica lhes impede de desempenhar o seu papel numa sociedade que precisa de mobilizar todas as suas energias. E esta situação que afeta os jovens afeta também as mulheres. Ora, sabemos que numa sociedade as mulheres e os jovens constituem a maioria demográfica, mas o facto de que esta maioria demográfica esteja excluída do circuito produtivo por razões como a economia política e o tipo de organização existente nos nossos países constitui uma fonte de insegurança e uma fonte de frustração. Il y a là évidemment une source d'insécurité, il y a surtout là une source de frustration. Em alguns países africanos, os esforços consideráveis de crescimento econômico observados nas últimas 2 décadas e que resultaram em taxas de crescimento de cerca de 5% por ano estão a ser reduzidos a nada por um crescimento populacional de cerca de 2,7%, agravando a pobreza através da redução do rendimento per capita. Cerca de metade da população vive com menos de $1,25 por dia, com mais de 11 milhões de pessoas em risco de fome e 5 milhões de crianças menores de 5 anos expostas à desnutrição aguda. Quase 600 mil mulheres morrem todos os dias de causas evitáveis relacionadas com a gravidez. Muitas raparigas abandonam a escola antes de atingir o ensino secundário. E os jovens, que constituem quase metade da população, são tentados pela instrumentalização quando não são atraídos pela imigração. Esta última pode custar-lhes a sua dignidade ou tirar-lhes a vida no deserto ou no mar. Quando a população vive em condições de vida difíceis, quando não tem acesso a moradias decentes e não tem condições de vida que lhe permita realmente se realizar, a violência ocorre. Há conflitos por todo lado nos países do Sahel. Quando existem iniciativas fortes e suficientes para satisfazerem a demanda pelos serviços sociais básicos, isto permite reduzir os conflitos, fazendo com que a população, cuja maioria é jovem, se realize, seja educada e tenha empregos decentes. Pois, face ao desemprego, face à pobreza, buscam-se meios para se alimentar e desenvolver-se, para ter condições de vida decentes. Portanto, quando há iniciativas bem implementadas e que as pessoas são bem cuidadas, isso permite diminuir a violência e os diferentes conflitos que existem nos países do Sahel. Na África Ocidental e Central, a maioria da população é constituída por jovens, dos quais 64% têm menos de 24 anos de idade. Esta juventude poderia representar um recurso importante para a região, mas o seu potencial só será realizado quando forem feitos os investimentos certos nos setores do emprego, da educação, da saúde e da governação. Ces pays du Sahel sont caractérisés au plan démographique par le fait qu'ils n'ont pas encore. Por não terem ainda registrado a sua transição demográfica, os países do Sahel estão caracterizados, no plano demográfico até agora, por uma grande juventude, com muitas crianças pequenas. É verdade que esta juventude muito jovem da população, esta grande base da estrutura etária da população, com uma grande proporção de crianças, significa muitas necessidades a atender em termos de educação e saúde. Mas ela poderia também ser uma oportunidade. Deveria ser uma oportunidade. Nós temos outra escolha a não ser investir nesta juventude. E quando falamos de investir nesta juventude dos países do Sahel, não se trata apenas dos jovens de hoje, mas dos jovens de amanhã, que são as crianças de hoje que já nasceram. Portanto, é preciso investir nessas crianças, dando-lhes uma educação de qualidade
incluindo os adolescentes e jovens. Mas também devemos preparar o ambiente econômico para que, quando essas crianças alcançarem a idade adulta, a idade da produção, tenham um ambiente econômico que lhes permita inserirem-se no mercado de emprego. E quando se fala de emprego, trata-se de empregos decentes que lhes permitam contribuir para uma maior produtividade da economia, logo para o crescimento econômico. É esta a filosofia por detrás do conceito de dividendo demográfico. No conceito do dividendo demográfico, trata-se de aproveitar a mudança da estrutura etária da população para reforçar o crescimento econômico, sobretudo com políticas sociais e econômicas fortes e boas práticas de governação garantidas a fim de permitir a essa juventude, a essa infância ter acesso a recursos de qualidade e a participar ativamente no desenvolvimento dos países da sub-região do Sahel. Apesar dos muitos esforços feitos pelos governos e parceiros de desenvolvimento, há que reconhecer que a crise permanece e persiste. Apesar da existência de vários instrumentos legais e quadros de ação, tais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há também o roteiro da União Africana sobre o dividendo demográfico e a Resolução 1325 das Nações Unidas, que constituem um quadro de referência de engajamentos e ações coletivas para instaurar a paz no mundo e, sobretudo, nos países do Sahel. Apesar dos grandes esforços do governo e dos seus parceiros, registra-se muito desemprego. Muitas pessoas pararam de trabalhar e, sobretudo, muitos jovens não são instruídos, não têm acesso à escola, não têm uma formação de qualidade. E, a partir de um determinado momento, são obrigados a desistir e não têm as condições para se tornarem adultos responsáveis e ter um emprego que lhes permita se sustentarem a si e as suas famílias. Isso é uma das razões dos conflitos, embora possa haver outras razões para isso. Portanto, quando a população é jovem, o governo deve fazer muitos esforços. Mas muitas vezes o governo tem a impressão que os seus esforços são consumidos pelo peso demográfico. Por isso, ele deve redobrar os seus esforços para obter resultados satisfatórios. Assim, os jovens não mais desejarão fazer violência e delinquência, mas vão querer trabalhar, ter um emprego decente e viver a vida. Face à persistência do problema, o UNFPA parte da premissa de que é importante desenvolver um dispositivo de defesa para aproveitar ao máximo o dividendo demográfico, reforçar a resiliência e transformar o continente a fim de alcançar os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, é importante resolver as causas profundas destes conflitos e atos de terrorismo. Trata-se primeiro de facilitar o acesso aos serviços sociais básicos para as populações mais vulneráveis, especialmente as mulheres e os jovens. Do mesmo modo, a boa governação deve ser assegurada através da democracia e de uma boa gestão dos recursos públicos. Nous avons nos activités traditionnelles qui se poursuivent, donc notamment pour faire infléchir un peu As nossas atividades clássicas prosseguem-se, nomeadamente para superar a dependência demográfica através de ações que nos permitam moldar a dinâmica das populações, que é promovida pelo casamento de crianças, mas também o acesso ao planeamento familiar, e ações de mudança de comportamento a nível dos jovens, que poderiam nos próximos dias mudar a estrutura da população. Mas os trabalhos que estamos a concluir vão levar-nos ao que é chamado de desenvolvimento de policy briefs. Estes últimos são conselhos que iremos dar aos países da região e aos seus parceiros, pois é importante que os seus parceiros façam parte da resposta a esses desafios a fim de moldar a configuração da estrutura da população nos próximos anos. Isso constitui uma tarefa extremamente complexa e delicada, mas também que dá muita esperança se quisermos instaurar a paz e segurança nesses países.
Para atingir estes objetivos, os jovens devem ser autônomos, o que significa que se lhes devem dar os instrumentos para se tornarem intervenientes produtivos, ainda mais importantes na sua sociedade. Neste sentido, os países devem pôr fim a todas as formas de discriminação e violência contra os jovens, especialmente as raparigas adolescentes, tais como o casamento infantil e a violência sexual, que podem levar a gravidezes indesejadas, abortos inseguros e infecções pelo VIH, o que pode dificultar o seu futuro. Intervenções conjuntas devem ajudar a quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, reforçar a resiliência dos jovens e tirar o pleno proveito do dividendo demográfico. Il faut sans doute repenser au cadre macroéconomique. Il faut faire en sorte que Sem dúvida, devemos rever os quadros macroeconômicos. É preciso rever a aplicação de recursos para que as políticas orçamentais, fiscais, monetárias, no caso dos países que têm o CFA em comum, sirvam à maioria, mas que não sejam políticas apenas para consolidar o poder dos que já o detêm. Portanto, há uma ruptura a ser feita nas escolhas macroeconômicas. Em segundo lugar, é necessário fazer com que os recursos produtivos, que são a terra, a água e cada vez mais o acesso aos créditos, que esses recursos não sejam uma prerrogativa exclusiva de uma minoria, mas que sejam disponibilizados à grande maioria. Por isso temos de nos preocupar com o fenómeno que está a ocorrer em muitos países, onde observa-se um monopólio das terras, uma expropriação das terras dos agricultores ao proveito de grandes grupos fortes, muitas vezes estrangeiros, ameaçando o futuro dessas zonas agrícolas. O terceiro domínio no qual as rupturas me parecem necessárias é tudo o que diz respeito às políticas sociais. O emprego é uma maneira de valorizar o capital humano, mas o capital humano é construído na base de uma educação, uma saúde, que são direitos à saúde, direitos à educação, que são reconhecidos pelas nossas constituições. Por isso é preciso fazer com que este reconhecimento não seja apenas letras mortas, mas em muitos países, por causa da insegurança, investe-se mais no reforço da segurança do que na educação. Em muitos dos nossos países, o sistema educativo está arruinado e o sistema sanitário está mal. Portanto, aqui existe um verdadeiro problema. É preciso aceitar investir nesses setores, porque no caso contrário, vamos investir num desenvolvimento que não é humano. E um desenvolvimento que não é humano não é sustentável. O crescimento só tem sentido se resultar numa melhoria das condições dos seres humanos. E para isso, são precisas políticas sociais rigorosas, ambiciosas e destinadas a durar. O quarto domínio onde reformas são necessárias é o domínio da governação, ou seja, as relações entre o Estado e os cidadãos. Un peu bateau maintenant, la gouvernance, c'est-à-dire les relations entre l'État et les citoyens. Os resultados destes trabalhos serão apresentados num simpósio com o tema Demografia, Paz e Segurança. O simpósio reunirá personalidades importantes do mundo acadêmico e das instituições de pesquisas. Haverá também representantes de governos, das organizações das Nações Unidas, da sociedade civil e do setor privado. Os participantes vão analisar os desafios com que a região do Sahel está confrontada atualmente em matéria de demografia, paz e segurança. Debaterão também estratégias para formular políticas e programas inovadores que possam fornecer soluções duradouras para a insegurança no Sahel. Para além do simpósio, o diretor regional do UNFPA para a África Ocidental e Central decidiu responsabilizar a juventude na busca pela estabilidade no Sahel. Nesta perspectiva, entregou a tocha da paz aos representantes da juventude africana no Dia Internacional da Paz, a 21 de setembro. Le symposium, c'est une opportunité. O simpósio é uma oportunidade que queremos criar para trazer à volta da mesa todas as pessoas interessadas pelas questões de demografia, paz e segurança, mas também todos os parceiros que poderiam trabalhar com os países do Sahel, mas também outros países que poderiam rapidamente registrar
uma situação igual à do Sahel Central, para pensarem juntos, verem a abordagem que foi desenvolvida, interpretarem esses dados interessantes, que aliás são dados empíricos. Não se trata de filosofias, de conceitos vagos, mas se trata da utilização de dados, evidências, fatos, desenvolvimento de procedimentos estatísticos e matemáticos para interpretar os fenómenos complexos que vemos e que temos a tendência de tratar superficialmente, desconsiderando os fatos que estão por detrás desses movimentos importantes. Assim, juntos vamos finalizar os conselhos, as ideias que poderão ajudar na reconquista da paz e segurança nessa parte do mundo. Como sabem, a crise no Mali data de cerca de um meio século, mas continuamos a fazer o que fizemos há 20, 30 ou 40 anos. Isto faz com que a situação, sinceramente, não mude no sentido que desejamos, mas sem dúvida os trabalhos que estamos a finalizar vão permitir identificar novas pistas que poderão ajudar os malianos, os nigerianos e os outros a encontrarem formas de implementar medidas muito mais eficazes. À trouver, en tout cas, des voies, des moyens de mettre en place des mesures peut-être un peu plus efficaces. O simpósio será, portanto, uma oportunidade propícia para partilhar ideias, experiências e conhecimentos profundos sobre estas problemáticas. Além disso, permitirá certamente tirar conclusões e formular instruções com vista a reforçar a implementação do roteiro para o dividendo demográfico. Tratará também de forma mais abrangente da implementação da Agenda de 2030 sobre o desenvolvimento sustentável e da Agenda de 2063 com o tema A África que Queremos.